Take my phone. Bom dia, tô voltando aqui. Agora deve estar funcionando direitinho, espero que sim. A ideia é a gente fazer de vez em quando um papo assim sobre o que está rolando no céu. Hoje era programado para eu estar aqui com um amigo, que é um astrólogo muito legal, o Benter Oliveira, que eu gosto muito de trocar uma ideia com ele sobre as coisas que estão acontecendo, mas infelizmente ele teve um imprevisto e não foi possível o Benter estar aqui. A gente está com uma semana muito significativa, assim como o mês de junho é muito importante também para o nosso ano de 2020. São eventos astrológicos de grande importância que estão acontecendo. Um dos eventos importantes do ano está acontecendo essa semana, que é mais um encontro, né, de Júpiter e Plutão no signo de Capricórnio a 24 graus. Esse encontro ele acontece 3 vezes nesse ano, já tivemos um em abril, temos um agora esta semana e temos mais um em novembro. Temos também um eclipse lunar no próximo domingo, porém isso aí a gente pode deixar para conversar depois, mas a importância desse eclipse para alguns países do mundo é impressionante, né? Por exemplo, sobretudo para os Estados Unidos, porque tivemos aspectos parecidos em 2001, quando tivemos a queda das Torres Gêmeas, em 1963, o assassinato do Kennedy, 1944, com a Guerra Mundial. Então é bem significativo, sim, o eclipse lunar que vai acontecer no próximo domingo. Mas domingo que vem, quem sabe, a gente volta e fala um pouquinho. Se vocês quiserem deixar comentários, fazer perguntas, tá bom? A gente está aqui para trocar uma ideia. Eu vou dar uma explicadinha o que está acontecendo para vocês. Assim, nesse momento, a gente teve agora, no dia 25, uma espécie de um retorno, e estamos tendo ainda do eclipse anterior, né, do dia 21 de junho, né, a gente teve um eclipse solar anelar, que é muito importante, né, no grau 0, e isso pega bem em questões da nossa alma, questões que tem a ver com com história da alma, da vida, sabe? Tem a ver com relação com o nosso caminho e o nosso propósito. Explicando por que a gente está aqui na Terra, o que a gente está fazendo aqui na Terra. Então, essas questões pode ser que estejam batendo aí para vocês bastante forte, né? Pode estar acontecendo por causa disso na nossa vida, nesse momento, algumas limpezas, né? Algumas coisas que estão precisando sair da vida para que a gente possa seguir o propósito. Pode acontecer também de você perceber, por exemplo, sei lá, que tá fazendo um trabalho que não fala para você, não fala para sua alma, né? Você está trabalhando, mas de repente o seu propósito é outro, de repente você tem que ser mãe, sabe? Tá em casa com os filhos e tá fazendo um trabalho que não fala a sua alma. Então, isso tudo aí a gente vê no mapa natal, tá, gente? Mas essas questões de alma, de propósito, elas podem estar muito fortes, porque a gente está tendo um reboot do eclipse solar passado, né? Questões também que vai acontecer, ficar bem em voga agora, bastante. Questões de estrutura financeira. É óbvio isso, né? Tá todo mundo sentindo, a crise batendo aí, né? Com essa pandemia e com as questões também dos governos que estão tá caindo as estruturas, né? E a gente vai ter também na nossa vida pessoal agora um aperto um apontamento para essa área financeira, né? E mais uma vez estruturas que não servem mais. Podemos até chegar a descobrir coisas que é bem ruins que a gente não sabia, né? É bom a gente ficar bem numa posição de observar
observar bastante. Muito obrigado. Deixa eu ver, tem uma pessoa aqui, a Carla Cristina, minha amiga. Um beijo, Carlinha. Muito obrigada. A gente, voltando então, a gente pode... O melhor no momento, talvez seja a gente observar um pouco o que está acontecendo, as informações que estão começando a reaparecer, vai reaparecer muita coisa agora também, então pode ser que a gente vinha acreditando em alguma coisa muito piamente, e de repente a gente se percebe duvidando ou questionando, ou vem mesmo uma informação de que aquilo ali não é tão verdadeiro quanto a gente imaginava. A gente pode ter assim, vale a pena agora, vamos dizer assim, gente, ficar com a mente aberta, sabe, a mente aberta, para poder enxergar as informações e receber as informações sem resistir tanto, porque muita coisa vai mudar. A gente está sendo transformado, né? Transformado de dentro para fora, completamente transformado. Esse é um ano alquímico nesse sentido, de que há muita transformação em andamento. A gente vai renascendo ou nascendo, despertando para um mundo novo que está chegando, né? A gente está sentindo essa pressão. Outra coisa muito importante, né? Fora essa conjunção de Júpiter e Plutão, que vai tá acontecendo agora, é Marte. Marte está entrando em 0 graus, né, no signo de Áries. Isso é uma mudança de tom completo para o ano. Bem-vindo ao segundo capítulo. Agora a gente vai ter um segundo capítulo do ano de 2020, realmente está iniciando uma energia agora, vamos dizer, diferente da que a gente vem sentindo até agora, porque Marte sai de Peixes e entra em Áries, são 2 guerreiros completamente distintos, né? Marte em Peixes é aquele guerreiro espiritual, vamos dizer, já Marte em Áries é aquele que vai atrás, estoico, que quer fazer um guerreiro mesmo, no sentido do que a gente pensa quando pensa num filme, né, de um guerreiro. É um guerreiro bastante potente, ele está em casa aí, né? Normalmente, esse planeta, Marte, ele passa, gente, 2 meses em cada signo do zodíaco. Ele vai ficar em Áries até o início do ano que vem. Ou seja, Marte vai estar em Áries, né, nesse lugar que ele se sente super bem, super potente, de ir atrás, de conquistar, de correr, de ação, por 6 meses. Marte vai estar em Áries a partir de agora por 6 meses. Então sejam bem-vindos a essa nova energia que vai começar a bater para cada um de nós, com certeza. E 0 graus, né? Isso mais uma vez atinge lá o grau do eclipse passado também. Isso também é significativo. Entretanto, né? Ele vai aspectar, ele vai ir e voltar, né? Porque ele vai para frente, ele vai agora em Áries, depois ele vai retrogradar e depois ele vai voltar também. Então, durante 6 meses ele vai estar nessa viagem. Ele pega o grau do eclipse hoje. Então, o que a gente pode aproveitar isso para hoje, né? Observar mensagens tipo de questões. Por quê? Por que eu vou falar o que eu vou falar? Porque Marte tem a ver com o indivíduo. Marte em Áries tem a ver com a minha vontade, o individual, né? Então, a gente, como ele vai conversar com esse clã, vamos dizer assim, de Capricórnio, que está dando o tom desse ano, né? Júpiter, Saturno e Plutão, lá em Capricórnio, ele vai quadrar esses caras 3 vezes. Imagine então esse guerreiro querendo ação, querendo
que as coisas funcionem, querendo fazer, acontecer, ir atrás do que quer, né? Só que tem esses carões lá, esses planetões que estão fazendo uma quadratura, uma conversa tensa com esse indivíduo, ou seja, esses caras, o Capricórnio, a hierarquia, o governo, as restrições, né, as revisões sobre tudo que a gente está tendo que fazer na área financeira, na área das estruturas, na área dos segredos, na área da profundidade, das coisas que a gente não sabia, na área da integridade, né? Então, Marte querendo ir, só que o governo, né, o indivíduo quer andar, só que talvez estruturas governamentais podem dizer, opa, não vai ser bem assim, vamos devagar. Então, vai ser um percurso que não vai ser tão suave, porém é um percurso onde a gente vai fazer uma viagem sobre essa força do guerreiro e a forma de usar a energia masculina, Marte em Áries, usar essa energia depois de passar por essa revisão. Então, é uma viagem interessante que a gente vai começar agora, sobre o masculino e sobre o que a gente, como a gente utiliza essa energia. Então, pode ser que agora, ele estando no grau 0, a gente faça algumas questões sobre essas figuras paternas, fundadoras, o que a gente acredita ser super as autoridades mais importantes, né? Pode ser que a gente faça uma revisão sobre isso. Sabe assim, quando a gente percebe que os nossos pais, por exemplo, não são tão perfeitos, não era tão assim a coisa, pode ser uma história mais ou menos assim, que pode começar a rolar com figuras de autoridade para que a gente possa ressignificar algumas histórias, pessoal e coletivamente, obviamente, né? Porque de repente a gente deposita muito poder, né? E muitas questões assim nas autoridades e a gente esquece que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então vai ter uma viagem de 6 meses até o final do ano com esse Marte em Áries. Netuno também teve uma história importante, que é Netuno retrógrado, agora há um tempo atrás, que estava em peixe, que está em peixes, né? Está fazendo muita conversa também com essas energias potentes, né? Netuno em peixes trouxe e vai continuar até novembro, dia 28, né? E teve muitas conversas com Vênus, dando um pouquinho que acabou de entrar direto, Vênus entrou direto, então Netuno conversando com Vênus também trouxe um pouquinho de confusão, né, de dúvida, de falta de clareza sobre as nossas questões na área mais amorosa, na área financeira, por que não dizer também, falta de clareza, falta de certeza, e essa história ainda vai continuar um pouquinho, né? Então, se você estiver querendo fazer, porque está todo mundo muito mexido na área pessoal, né? Na área, provavelmente está todo mundo muito mexido nessa área de dentro de casa, das relações próximas. Segura um pouco para não tomar assim muita decisão agora nessa área, porque a clareza ela ainda está por vir, né? Vênus acabou de ir direto, que a gente devia sentir já um alívio nessa região, nessa área da vida amorosa e financeira, porém, como está conversando ainda de forma de pouca clareza, aconselho esperar que as informações cheguem e que Vênus comece realmente a andar para frente com mais certeza e força. Quando isso, Cris? Deixa essas decisões mais importantes, ou se você tiver, um pouco confuso, mais para julho, final de julho, agosto,
né? Porque agora ainda não vai ter muita informação, agora tá vindo à tona, são informações importantes, então é importante a gente estar aberto para receber essas informações sem preconceito, vamos dizer assim, né? Sem resistir muito, escuta, vai acumulando as informações, não se envolva. Qual é o perigo disso agora? A gente começar a querer se envolver com questões coletivas, porque a gente vai estar com esse Marte querendo ir para frente, vamos fazer, vamos acontecer. De repente a gente começar a se envolver com questões coletivas que a gente está um pouco em dúvida e entrar num barco que não é o seu. Pode acontecer. Então a posição mais sábia, vamos dizer assim, no momento, seria ficar neutro, né? Para poder ouvir e ver as informações e poder discernir, né, delas antes de tomar decisões ou de sair entrando em movimentos que talvez não são os seus e de coisas que ainda vão aparecer informações e que talvez você fale, puxa, eu não sabia disso. Outra coisa também, tipo, se tiver para comprar uma casa, comprar uma coisa, não faça isso agora, porque... Digo assim, se tiver que fazer, faz, mas possivelmente você vai descobrir coisas sobre essa casa que você vai comprar que você não sabia daqui a pouco. Então, vale a pena segurar o cavalo, o cavalo quer correr, né? O cavalo quer ir para frente, todo mundo em casa, ninguém aguenta mais, mas segura um pouco o cavalinho, né? Vamos respeitar a energia do momento, que pede que a gente tenha, sobretudo... porque Saturno vai entrar essa semana de volta em movimento retrógrado em Capricórnio outra vez para fazer uma revisão da lição de casa nossa. Se a gente soube ser íntegro, se a gente fez os ajustes financeiros necessários, se a gente sabe respeitar limites, se a gente está sabendo... então a gente segura a onda um pouquinho, porque... ainda não está na hora de soltar o cavalo, apesar que esse Marte em Áries vai dar uma potência e uma vontade de fazer as coisas, porém vou repetir, Marte em Áries vai quadrar Júpiter, Plutão, Saturno, então e esses caras estão muito potentes ali em Capricórnio, em conjunção. Aconselho segurar o cavalo um pouquinho, ser bastante... se revisar internamente. O movimento é de revisão interna agora, ainda não é para fora. Inclusive, esse Marte tão para fora, ele vai ter que entrar numa viagem interna. Como é que eu uso a minha energia masculina durante esses 6 meses que vão vir, né? E eu acho que aí tem muito aprendizado ainda para gente. Então, vamos segurar a onda. Vênus ainda está misturando as histórias por causa das conversas aí com Netuno. Marte quer ir para frente, porém vai tá todo feliz e contente, vou para frente, vou fazer, vou acontecer, porém a gente tem muito trabalho para fazer nessa área aí, né, com Saturno. O trabalho pode ser questionado aí também, o seu trabalho mesmo, se você está fazendo o que você veio fazer aqui nessa vida, você pode estar se questionando, né? Você pode estar insatisfeito com o que você faz, por exemplo, e isso a gente descobre no mapa natal, tá, gente? Junto também olhando os trânsitos, porque a gente pode estar muito infeliz e frustrado agora, porque a gente está insistindo numa área da vida, em fazer trabalhos que não tem a ver com o seu propósito de vida, né? Isso é muito importante a gente olhar o Saturno natal da gente para ver se a gente está fazendo o nosso trabalho. A gente está fazendo o que a gente veio para fazer aqui nessa vida. Porque é isso que vai dar um sentido de realização. E pode ser até assim... não ser o que nos ensinaram, que ter sucesso é ganhar muito dinheiro, é trabalhar não sei aonde, é ter um cargo muito alto, mas se o seu propósito for ser uma mãe em casa, cuidar dos seus filhos e tal, você está tentando ser essa outra pessoa, você pode ficar assim muito frustrado na vida, né? Então,
E pode ser o contrário, pode ser que você, né, esteja ali numa situação e deveria estar fazendo outra. Isso aí a gente investigando o mapa de nascimento. Quem não fez, cara, o mapa de nascimento é uma ferramenta maravilhosa, gente. Dá tanta noção da nossa personalidade, das formas como a gente age e reage ao outro, das coisas que a gente veio fazer aqui, do que sabe, quais são os meus talentos natos, o que eu vim desenvolver também, ou seja, aprender. É muito legal. Quem nunca fez, convido a fazer, porque é uma ferramenta e tanto. Fora que aí você aprende a relacionar como te toca de forma pessoal essas coisas que às vezes eu falo nesses textos mais abrangentes, mais coletivos, como é que isso te toca de maneira pessoal, né? Igual eu tô falando aqui. Então a gente está numa gigantesca... O que está acontecendo? O que é 2020? Nossa, que ano, né? Nós estamos no pivô de mudança de era. A gente está mudando de era. Mudando de era. Nós escolhemos estar vivos num momento de gigantesca mudança mundial, né? E isso requer que a gente olhe o que temos que deixar ir nesse momento. Por isso que a gente não está conseguindo ir para frente, porque primeiro a gente precisa aprender o que já serviu o propósito nas nossas vidas pessoais e no coletivo. O que já não funciona, o que a gente precisa deixar ficar no passado, para que algo novo que está sendo gerado, vamos dizer assim, com todo esse incômodo provocado por tudo que está acontecendo, né? Não preciso ser muito óbvia, mas nós estamos em uma pandemia mundial, a gente está estamos entrando numa crise financeira sem precedentes, então tudo isso, né, a gente ter que ir para casa é muito significativo também, a gente ter que olhar para dentro, né, ter que se olhar no espelho, ter que olhar sua própria família, ter que olhar as coisas que não estão bem, a gente está passando uma tremenda mudança, mas antes da mudança precisa deixar coisas irem. A gente precisa deixar coisas passarem. Que coisas são essas exatamente? Essa investigação agora é muito rica, né? Se você ficar resistindo nesse momento de deixar, né, as coisas como eram e tal, tudo bem também. Se você também ficar em negação, não, daqui a pouco volta tudo ao normal, daqui a pouco volta tudo como era antes, tudo bem também, né? Mas não deixe de se observar, porque vai chegar um momento, essa semana possivelmente, de iluminação, né? Uma iluminação mesmo. A gente vai ter Mercúrio retrógrado em Câncer, conjunto ao Sol em Câncer, fazendo uma conversa muito legal, muito inusitada, muito bacana, em sextil com Urano, né? Isso aí é algo que se libera e algo que você enxerga de um outro ponto de vista, que você não enxergava antes. O que é legal também com isso? Eu estou falando de coisas dessa semana. Conversar com uma pessoa sobre um assunto que você está confuso, uma pessoa que não esteja envolvida de forma alguma com esse assunto, por exemplo. Essa pessoa pode te trazer uma luz de um lugar que você não tinha antes. Isso é muito, muito legal, né? Isso é uma conversa que vai acontecer essa semana, depois de quarta-feira, tá? Então, tem coisas boas também rolando, né? E algo que a gente não sabia vai vir para você, né? Algo também, questões sobre poder e manipulação também vão vir à tona, coisas que você não enxergava, né? A gente está aí realmente tendo que olhar para as nossas vergonhas, por exemplo, olhar para os nossos traumas, olhar para as nossas ansiedades. Se você precisar descansa, se acolha, dê seu tempo, né? Porque isso ainda vai vir em ondas.
E eu queria só dizer uma coisa muito importante, talvez, para a gente. Não é o apocalipse no sentido de que o mundo vai acabar. É um despertar, né? É um olhar diferente que vai começar a nascer. É algo novo que está vindo, né? Mesmo que através assim, de realizações tão potentes, né? Tão duras às vezes e de tanta dor também, porque, claro, a gente está perdendo seres queridos, tem muita morte também, a gente tem que passar por muitos lutos, isso não é fácil, não é fácil não. A gente está despertando, a gente não está morrendo não, tá, gente? Apesar que dá a impressão que o mundo vai acabar, né? Então, só lembra assim, de quanto mais a gente resiste, mais persiste. Quanto mais a gente nega e resiste, mais persiste, né? Mais persiste as questões. Então, a gente está também tendo uma lição na questão emocional, com relação à liberdade emocional, muito, muito importante, né? Que no final do túnel, possivelmente, a gente vai enxergar as coisas com uma capacidade de amar muito maior do que o que a gente tem. Nossa capacidade de amar, ela quando a gente atravessa esse túnel escuro, né, dessas coisas todas assim, dessas sombras que a gente não está querendo entrar em contato, quando chegar do outro lado do túnel tem essa capacidade incrível de amar, maior do que o que era. Isso é muito legal, né? Saturno vai estar fazendo uma oposição a Leão, né? Isso tem a ver com entender mais do amor também, né? Mais a nossa luta para entender o amor e o medo de amar, o medo do amor. E é isso que tá rolando também. E é um pouco duro, porém como eu disse, se você entrar nesse túnel escuro, quando sair lá do outro lado, gente, a capacidade de amar, ela cresce. Tá? Então, o que mais que a gente poderia falar de interessante? Fique de olho aí nas adições, nos nossos vícios, né? Porque Netuno pode puxar por esse lado. Em vez de beber demais, ouve música, dança, escreve, né? Não fica bebendo demais, porque talvez isso não te permita um lugar de criação nesse momento que ele pode ser muito rico, né? Resumindo, vamos ver muita coisa aí pela frente nessa semana. É uma semana de iluminação nesse sentido. A gente vai também ter uma possibilidade de comunicar questões mais difíceis a partir de quarta-feira. Então, né, tenham paciência. Uma coisa interessante sobre que eu quero falar é sobre esse ciclo. O que está acontecendo esse ano, só para vocês entenderem a dimensão disso ela é gigantesca, porque nós temos 3 planetões em Capricórnio. Esses planetões, cada um deles tem um ciclo, né? Um ciclo que passa por todos os signos do zodíaco. Plutão tem um ciclo zodiacal de mais ou menos 248 anos. Saturno tem um ciclo de 28 anos, né, para completar o zodíaco. E Júpiter tem um ciclo de 12 anos. A probabilidade desses 3 caras gigantescos, de potências enormes, estarem os 3 juntos em Capricórnio é algo assim a última vez que isso aconteceu foi em 1894 a.C., que aconteceu esse stellium. São 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. O que está acontecendo hoje, esse ano, leia-se esse ano, é uma mudança de era gigantesca. E como eles estão em Capricórnio, tem a ver com um patriarcado, uma hierarquia, uma forma de usar o poder que está mudando, né? É o fim de um grande ciclo
que está dando vida a uma coisa muito nova que vem por aí. É um tempo de transformação, vem uma nova era nascendo, né? E a gente sai da era de peixes e entra na era de aquário. Então, um patriarcado que existe e resiste por 6.500 anos está sendo visto até no seu esqueleto, né? Ele está sendo visto, revisto, desconstruído, né? Esse patriarcado é a coisa mais antiga, talvez, da nossa humanidade. Isso está sendo desmontado. Esse domínio do masculino sobre o feminino, e eu não quero entrar nem em questão de gênero aqui agora, mas é uma questão assim muito importante, né, que vem de antes da escrita, né, que o homem domina com a força o feminino, né? Isso está sendo desconstruído. É algo enorme que a gente está passando, sabe? E Marte entrando aí em Áries, então, para fechar aqui o nosso papinho de hoje, tem muito a ver com isso, porque Marte em Áries é o próprio guerreiro masculino, né? Cata, obrigado. Um beijo, minha irmã. Então, Marte entrando em Áries é o próprio guerreiro masculino e ele não vai conseguir fazer e acontecer assim como gostaria. Ele vai ter que voltar, revisar, ver, porque possivelmente a gente vai ter que rever mesmo como usa o masculino, até cada um, não é questão só de homem e mulher, é questão que todos nós temos energia masculina e feminina. Será que a gente está privilegiando uma sobre a outra? Né? Então é essa viagem aí que tem a ver muito, mas muito mesmo, com esse ano de 2020. Então, vamos ter que fazer essa revisão aí do masculino, do uso do masculino, e estamos observando, sim, uma mudança de era, de o que está acontecendo, aconteceu há 4.000 anos atrás, parecido. Então é muito grande, né? E que tem a ver sim com essa desconstrução, destruição do patriarcado, do uso do poder, da hierarquia, do masculino, né? Abusos de poder, e a gente vai ver isso muito ainda agora, a partir de agora, e isso vai se intensificar com a chegada desse Marte em Áries. Tá bom, gente? Estou aqui, se quiser depois deixar alguma pergunta das coisas que eu falei, depois eu dou uma olhada no comentário, eu volto lá e tento trocar uma ideia com vocês. Agradeço quem esteve aí comigo nessa live. Vou fazer isso de vez em quando, era para eu estar fazendo com um amigo, mas ele teve um imprevisto, eu resolvi fazer assim mesmo. Tá? É uma semana muito intensa, de muitas coisas e surpresas, porém é uma semana que tem suas coisas boas, né? A gente vai ter uns insights, digamos assim, dessa conversa de Mercúrio, com insights inclusive sobre como, sobre a nossa vida dentro de casa, sabe? Como é que a gente pode melhorar o nosso ambiente familiar, que vai ser tão importante a partir de agora, muito importante a partir de agora. Então, deixa eu só ver se eu anotei alguma coisa mais assim fundamental para dizer para vocês, mas basicamente é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tenham uma excelente semana, tá bom? E um beijinho astral, muita gratidão, tá, pela sua participação. E a gente vai se falando, tá bom? Legal? Tchau, tchau. Tchau.